ouvintes da Rádio Defensoria. Estamos iniciando mais um Memórias da Defensoria e hoje nós temos aqui um trio parada dura, hein? Vamos contar histórias marcantes e maravilhosas da Câmara de Conciliação, que completa este ano 21 aninhos. Olha só que legal. E estamos aqui recebendo hoje a defensora pública Euseni Diogo, a nossa assessora parlamentar e ex-servidora Lidiane Rodrigues. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, querida. E a Graziele Gervasoni. Falei direitinho, Grazi? Direitinho. Olha só que legal, servidora da casa. Sejam muito bem-vindas. Doutora, é claro, tem uma pergunta que a gente inicia por ela, né? Como nasceu a Câmara de Conciliação? Bem, a Câmara, ela nasceu de... Quando nós tomamos posse na defensoria, os novos defensores, nós éramos só 30. E, anteriormente, tinham 60 colegas advogados que atuavam na defensoria. Então, com essa redução, né, de quase pela metade o número de defensores, a doutora Leni, que à época era defensora geral, convocou uma reunião com os defensores da família para que a gente discutisse formas da gente conseguir trabalhar a demanda, que era a mesma, né, que 60 atuavam e a gente passava a ser 30, uma forma da gente conseguir agilizar esse atendimento. Aí a doutora Alessandra, que participava da reunião, deu a sugestão, inclusive com o nome, né, de que a gente criasse um espaço chamado Câmara de Conciliação. Aí a doutora Leni, eu lembro que ainda nessa reunião, me designou para organizar esse trabalho juntamente com a doutora Terezinha Muniz. Né, a doutora Terezinha Muniz ficou um tempo razoavelmente curto, eu não me recordo bem o tempo que ela ficou. E aí eu prossegui com o trabalho da Câmara, estando até os dias atuais. E olha que de lá pra cá tem muitas histórias para contar, não tem? Muitas histórias. A Lidiane já estava aqui contando algumas coisas, né, Lidiane? Porque você está aí desde os primeiros momentos da Câmara de Conciliação, né? Então tem algumas histórias aqui que são realmente marcantes e engraçadas, viu, gente? É coisa que a gente nem imagina. Mas conseguimos solucionar, graças a Deus e graças a essas meninas, a Câmara de Conciliação. Conte aí, seja muito bem-vinda, querida. Isso mesmo, Sueda, obrigada, gente. Eu estou na defensoria, né? Eu me considero ainda, tá vendo? Eu estou na defensoria, não me considero que eu tenha saído. Eu estou desde 2000. Só um detalhe, a Lidiane nunca saiu nem do nosso grupo do trabalho. Verdade. Ela permanece no grupo. Continuo no grupo da Câmara de Conciliação. Minha família. Claro, com certeza. A defensoria é uma família, né? A gente convive tanto, viaja tanto junto, né? Sim. Resolvendo tantas situações. Viajamos pro Baliza ano passado, resolvendo a questão do pai presente, que eu me emocionei, chorei, né? A gente fazer as entrevistas. Então, assim, acaba sendo uma família, porque a gente convive mais aqui do que com a nossa própria família, né? Então, com certeza, Lidiane, você continuará para sempre sendo um dos nossos aí irmãos defensores. É isso mesmo. Então, como eu falei, eu estou desde 2000 na defensoria, desde o iniciozinho da Câmara, quando a gente trabalhava ainda aqui na Villeroy mesmo, onde era a nossa sede. E a gente tinha uma salinha, não era, tia, para atendimento. E nessa sala nós tínhamos 2 mesas, que eram uma minha e uma dela para atendimento. Aí você imagina a gente fazer o atendimento dos casais juntas na mesma sala, um ouvindo a conversa do outro e a concentração que a gente tinha que ter para se ater aqui na resolução do conflito do casal que a gente estava, e o outro aqui do lado discutindo, e a gente tentando atender da melhor forma. E a pessoa que digitava... Também. No caso, a Grazi... Uma terceira mesa. Depois a Grazi entrou, então tinha uma terceira mesa no cantinho, onde ficava a pessoa que digitava ali os acordos. Escutando então, nós tudo. Começamos dessa forma. E ainda tinham aqueles pais que levavam seus filhos porque não tinha com quem deixar em casa. E aí as mãezinhas ou os pais mesmo levavam, chegava lá, a gente ficava, meu Deus, onde vamos colocar? Foi aí que a tia teve uma ideia de comprar um tapetinho daqueles de... Emborrachadinho. Emborrachado. Ela fez um cantinho para as crianças, comprou uns brinquedos. Brinquedoteca ali. Mas era bem Era pequenininho, era improvisado. Tudo dentro da mesma sala. A mesma sala. Uma sala só, tudo isso. Tudo junto e misturado. Aí a gente deixava as crianças ali no cantinho, brincando, aí às vezes chorava, a mãe tinha que ir lá, a gente parava o atendimento, dava um biscoito, fazia alguma coisa. Então, a Câmara de Conciliação começou assim, né, Em tia? uma sala. Meu
Meu Deus do E, céu. a- e a- No prédio da tinha Avenida que Villeroy. concentrar, era digitação junto, 2 pessoas Atendendo. atendendo. E as crianças E no essas, tapetinho. detalhe, Lídia, eu não sei se você recorda, mas essas 2 mesas foram doadas pela doutora Tânia, lembra que não tinha? Verdade, do, Que a gente do começou Tribunal a de parceria. Justiça. E ficou muito, nós ficamos É, muito ficamos tempo com muito essas Acho que a mesas. gente devolveu essa mesa, Grazi. que aqui- Acho que tem uns 2 anos que a gente Quando nós fomos pro anexo do fórum, ainda eram as mesmas mesas. Não, nós devolvemos agora aqui. nós chegamos ali ainda com essa mesa. Eita, mas os tapetes foram também ou já teve uma evolução do Ah, tapetinho? evoluiu. já evoluiu, Mas a gente evoluiu usou eles bastante. por muito tempo. Ainda Foi. temos tapetinho Não, mas do evoluiu, mesmo, depois mas... desevoluiu. É. Aí é outra história. Ah, sim. Então, meninas, vocês estavam contando aí histórias muito engraçadas, né, de conciliações. Eu gostaria que vocês compartilhassem essas histórias com a gente. Lid, lembra daquela história? Acho que a gente não vai poder citar nomes, mas tu lembra tu falando aí dessa sala? Eu lembrando que tinha um período, eu tava atendendo lá dentro e tu ficou na mesa fora, aqui, a recepção nossa. Copo de água. É, a recepção ainda tinha uma mesa que a gente botou na porta, que a gente ficava assim no final do corredor, né? Aí botava na porta, ainda tinha a nossa recepção. A gente improvisava tudo que dava. Na porta Aí lá não na dá. recepção chegou uma moça, era um PM, o rapaz Do atendimento. lembra que ele era um PM? aham. Era uma Ela dissolução tava de união grávida estável. e ela tava grávida e com um vestido sem alças. Ela tava vestida com vestido. Era frente única, amarrado aqui no pescoço. Eu lembro que Era frente aconteceu única, alguma assim. coisa. Aí a moça jogou um copo d'água na cara da tia. Porque ela começou a brigar, Assim, Lídia. nós estávamos na sala e aí os ânimos, né, foram se alteraram e a gente tentando ali fazer o acordo, conseguimos fazer o acordo, mas não era, sabe, assim, acho que ela não queria, ela não estava ali atrás do acordo, ela estava magoada pela separação e tudo mais, por estar grávida, e aí quando nós terminamos, o acordo ficou sendo digitado lá dentro e nós saímos. Ao sair, ela foi pra cima do ex-marido. Ele E armado. como ele tava com a arma na cintura, ela quis tentar pegar a arma. O doutor Oleno ia saindo da Primeiro tem o Wilson Roy. O Wilson Roy. o doutor Wilson Roy, ele viu a confusão, ele ficou Fugiu. com medo, ele passou, subiu as escadas e nós ficamos, eu e ela. Acho que era a sala da corregedoria, que era Lá a em Alessandra, cima, ficava do lado, né? ele correu e se escondeu. E aí o doutor Oleno saiu da sala dele, Que era nosso vizinho, É, Oleno. Foi segurar segurando ela. o PM, e uma outra pessoa veio segurá-la. E eu tentando acalmar ela, conversando e tudo mais, peguei um copo d'água e fui dar. Ah, não, fui dar o copo d'água para ela. Ela pegou o copo d'água e eu achei que ela fosse tomar. Ela quis jogar na cara do ex-marido. Só que eu estava no meio dos dois. Pegou em você. Pegou tudo em mim. Um banho. Um banho de água. Aí teve mais. Aí a tia ficou segurando ela para ela não ir para cima do ex-marido. O vestido Não, Lídia, dela. o Oleno que segurou. Foi o Ele Oleno. tava assim, ele tava com as mãos aqui embaixo, né? Ele assim, segurou pelo agarrando meio. ela. O vestido dela desatou aqui. E os seios dela. Não, e ela pulava, e os peitos pulavam, e o Oleno segurava, e o Oleno pulava junto. O doutor Oleno segurando ela. Situação. Que situação. Não, e a gente mandando ele, se afaste, porque Pedindo ela pra ele queria sair tomar a de arma perto. dele. É. Meu Deus. E ele não se afastava, ele ia pra cima também. Não, ele tava bem calmo, só que ele não saía do local. E ela discutindo, querendo ir pra cima dele, mas ele não ia embora, porque assim, ele tava aguardando pra assinar o acordo. E ele ficava lá, e a gente segurando ela, o doutor Oleno, na verdade, né? O Oleno segurou Mas pelo foi meio, e ela pulava, que ela e o tava seio caía, as meninas, grávida, sei que os então peitos assim, ela tava pulavam. mais cheinha. Ele segurou aqui por baixo, ela assim, e quando o vestido desatou aqui, que os seios pulavam, ela não tava nem aí, ela tava tão... que aí os seios Estado balançavam, emocional da pessoa, né? e eu toda molhada. O Wilson correu, o Wilson Roy correu. A tia até hoje brinca, mas você deixou a gente sozinho, você subiu as escadas. Ele correu. Ainda bem Depois- que o Oleno teve a coragem de vir acudir. Depois disso, nós até tomamos o cuidado, que era algo que a gente nem imaginava, assim. Então, todo o PM que nós íamos fazer Pedia o pra atendimento, tirar. a gente pedia para Pra se desarmar. desarmar, deixava a arma lá fora, né? Porque nesse dia foi bem tenso. Ainda bem que eles usam aquela proteçãozinha, Sim. assim, na arma, né? Se não ela não tivesse, conseguiu. ela teria puxado de verdade. Então, assim, foi cômico, mas Poderia ter sido trágico. Poderia ter sido trágico. É.
Poderia. Então, na verdade, assim, eu acho que o grande quê da Câmara é que a gente aprendeu a fazer fazendo, né? A gente, assim, não teve quem ensinasse, não teve quem explicasse nada. A gente foi aprendendo mesmo em tentativa e erro e acerto. E aquilo que ia dando certo a gente prosseguia, o que ia dando errado a gente já modificava, como essa, por exemplo, de pedir para desarmar, que era uma coisa que a gente até então não tinha pensado. Claro. Doutora, são muitas histórias, viu, gente? Estamos só começando. E a doutora tem uma aqui interessante, que ela disse que tinha uma senhora que ia toda semana pedia para escrever pro Lula, pro Papa. Conte essa história, doutora. Então, eu não me recordo como ela chegou, Lidia. Vocês conseguem lembrar como ela chegou lá com a gente? Não foi a doutora Tânia? Ela era da igreja, ela era da igreja da doutora Tânia. A doutora Tânia Porque a doutora Tânia tem muita história junto com a gente também, tá? Então, assim, a doutora Tânia encaminhou que era para fazer o divórcio dela. Não era o divórcio dela, era não era um divórcio com um pedido de alimentos. Acho que é. É porque ela visivelmente estava com problemas mentais, né? Ela tinha problema. Eu lembro que até o filho dela, que acompanhava, que era universitário, e acompanhava ela, foi quem acompanhou tudo. E depois que ela foi lá essa primeira vez, aí ela aprendeu o caminho. Então, toda semana ela estava lá, com muitas cartas que ela escrevia de denúncias diversas. E queria mandar para o Papa, pro Lula, que era presidente na época. Eu não sei, tinha mais alguma autoridade? Eu sei que era para diversas autoridades, assim, nacionais, internacionais, que ela queria mandar, e fazia muitas denúncias. Dentre elas, eu não vou citar o nome do político, né, de que ela dizia, mas era um político do Estado, que ela queria fazer a denúncia de que a Elisa Samúdio não tinha morrido, que ela estava com este político lá em Manaus, que ela queria entregar essa denúncia, acho que era pro Lula, era pra Polícia Federal, pra alguém assim que ela queria fazer essa denúncia. Aí, de tanto que ela ia, era toda semana, eu falei, não. Aí uma vez a gente pegou, colhemos lá o que ela falou. A gente sempre recebia. E ela deixava essas cartas? Sim, a gente recebia para ela ficar mais tranquila. E aí a gente escrevia, e depois eu fiz um acordo com ela, pedi para as meninas assinarem como testemunha de que ela só poderia fazer denúncias se ela tivesse 2 testemunhas. Sem 2 testemunhas não era para ela ir. E às vezes ela aparecia, botava a carinha assim lá no começo, ela dizia, cadê as testemunhas? Não trouxe, né? Então não pode. Aí ela, não, tô sem as testemunhas, e voltava. Então assim, eu segurei ela por muito tempo nesse atendimento. Mas alguma vez ela veio com a testemunha? Nunca chegou com a testemunha, mas um dia... mas assim, essa era a estratégia para que ela não ficasse toda semana. Mas um dia ela apareceu, aí eu falei, cadê as testemunhas? Veio com as testemunhas. Ela disse não, mas eu fui lá no gabinete da doutora Tânia e ela pediu que era pra eu vir aqui. Eu tô aqui porque ela pediu. Aí eu falei, essa doutora Tânia. É porque a doutora Tânia sabia que aqueles casos mais difíceis que ela tinha para resolver, para quem ela tinha que encaminhar. Ela sempre encaminhava. Como ela mesma falou, a gente aprendeu fazendo. Essa pessoa, ela era defensora pública apenas na época, mas ela foi para o banco da faculdade novamente fazer psicologia só para poder trabalhar melhor e atender melhor os assistidos da defensoria. Exatamente, gente. A doutora Oceania é formada em emocionou. psicologia. Exatamente. E olha que eu já acompanhei aí em algumas situações, algumas viagens e trabalhos, e realmente ela tem o dom da conciliação. Quando tá todo mundo, ela, calma, vai dar tudo certo. Mas eu costumo dizer que eu nunca vi uma pessoa que encaixa tão bem com o trabalho de defensora como a doutora Oceania. Verdade. Nunca vi, nunca conheci. É verdade, eu tava E conversando. vocês são suspeitas. Não, senhora! Não, mas a gente lhe conhece. é um dom, o doutor Natanael É um tava dom, falando isso, é uma missão. Um dom, ela ele tem falou. a missão de ser defensora mesmo. Ele falou que... Gente, que bom. ele fala isso, o doutor Natanael veio e falou, acho que todos os defensores, eles têm uma missão. Cada um, claro, em uma área, mas são Coloca um problema propósitos. na mão dela, ela não sossega enquanto não resolver para ajudar as partes. Isso é muito bom, né? Por isso que ela... Mesmo gente, quando ela foge. é conhecida como tia. Depois a gente conta a história. Por isso que ela é conhecida como tia também, tá? Ela é muito boa. Pode contar a história da tia? Pode contar, Graça. Ela é tão boa para os sobrinhos dela, e a gente trabalha com ela há muito tempo, que a gente falou que a gente também queria ser sobrinha. Porque ela era muito boa, então a gente virou também sobrinha. Por isso que a gente chama ela de tia. E detalhe, elas me chamam de tia em qualquer local. Elas já aprenderam e chamam em qualquer local. Às vezes no trabalho, a Grazi que permanece comigo, lá no trabalho alguma ela tá, tia dúvida isso, tia jurídica, aí as tia. pessoas olham na frente, eu tenho certeza que estão pensando que eu tô aqui com a minha sobrinha empregada junto comigo.
Aí vai e explica, não, Eu vou explicar. não é Eu falo, olha, isso. gente, ela não é minha sobrinha biológica, tá? Afetiva. Aí tem que explicar. Acho que vamos Afetiva. fazer um reconhecimento socioafetivo. Eu também Queremos. acho, queremos. Eu vou entrar na fila, hein? Eu vou entrar na fila. Gente, dentre tantas histórias, eu acho que deve ter alguma, assim, emocionante, né? Vamos contar do Tauan? O Tauan é uma história também que já marcou, acho que já isso 2005, 2006, A gente já estava na que a gente Glória tava na... Não, Não, na nós Glória, estávamos- na sede da Defensoria. Ah, na sede, lá perto do verdade. terminal de ônibus. 2006, 2007, É, né? Acho quando que era nós por mudamos aí. pra lá. Bem, o Tauan era uma situação assim, ele sofreu um acidente junto com o pai dele. Eu acho que tanto ele quanto o pai dele, eu acho que Ficaram com ficaram sequelas. sequelas porque bateu a cabeça. Eu lembro que ele tinha uma cicatriz aqui na cabeça. O pai dele também tinha essa mesma cicatriz. E ele cobrava muito a presença do pai dele. Ele queria muito a presença do pai dele, que o pai dele visitasse, que o pai dele viajasse com ele, que o pai dele ficasse com ele. E o pai não ia. Então o que ele fazia? Ele ligava para a Polícia Federal, ele ligava para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, Reivindicando a visita. para ir buscar o pai dele, para que o pai dele visitasse. Aí ele aprendeu o caminho da Câmara. E aí ele começou a ir na Câmara, que quase toda semana Ele aparecia. ele ia também para que a gente chamasse o pai dele, para que ele pudesse ver o pai dele. Mas o pai dele morava aqui no estado? Morava aqui em Boa Vista. E o pai dele não fazia essa visita, né? Eu lembro que ele já era um adolescente. Era. Tinha mais ou Tinha menos uns- quantos anos? Acho que ele 14? acho que talvez até mais, 15. né? Que ele andava sozinho, ele ia sozinho lá pra verdade. sede. É, Ele eu devia lembro ter que uns 16 Uns por 16. aí. É até que a gente conseguiu conversar com o pai dele, né? E o pai dele passou a visitá-lo. E ele reduziu essas denúncias idas dessas dele. visitas. Né? Mas assim, a gente chegou a fazer um acordo com o pai dele, mesmo aquele acordo que a gente faz, que a gente chama de acordo subjetivo, né? Que a gente não submete a homologação, mas que a gente faz um combinado entre eles. Que o pai dele iria visitá-lo, que o pai dele iria levá-lo para passear, porque era isso que ele reivindicava. E depois que ele aprendeu que lá na Câmara ele conseguia chamar o pai dele e Ficar nesse mais atendimento próximo. conseguir ver o pai dele, É. ele foi muitas vezes pedir esse atendimento. Na maioria das vezes a gente tem quase certeza que era só para ver o pai, era só para encontrar com o pai. Era só para ter ali a presença, presença paterna, paterna. mesmo. Pai. Mas tinha ali alguma proibição da mãe de ver ou Não, não? não tinha. Eu lembro que a mãe dele, das primeiras vezes, a mãe dele foi com ele. Agora eu lembro bem que porque teve como uma ele era vez. menor. Eu lembro que uma ainda. vez, Lídia, que o pai dele, eu acho que não compareceu. E aí ele ficou Ele furioso, ficou- começou a a bater a espancar cabeça, ele, na bater a parede, cabeça batia na parede. com a mão. E com a cabeça. Muito pra- difícil pra gente contê-lo, né? Nossa, olha só, mas graças a Deus, no final, vocês No conseguiram. final, o pai dele começou a compreender que realmente precisava acompanhar, visitar, né, dar um espaço para ele, que era aquilo que ele reivindicava. Eu lembro que ele fazia ligação para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para obrigar o pai dele a visitá-lo. Olha só que coisa legal, né? Unindo famílias, né? E restaurando aí aquele sentimento, né? Entre pais e filhos. Isso é maravilhoso. E é essa, né? A missão da conciliação. Exato. Conseguir, né? Atuar na vida das pessoas de forma aí a resolver conflitos de uma maneira, assim, mais doce, digamos assim, né? Eu lembrei daquele outro cliente nosso freguês que ia buscar cestas básicas, lembra? Como era o nome dele, Lídia? Era seu Ai, não seu me José? recordo. Ele ia de bicicleta. Eu não lembro o nome Eu não dele. consigo lembro lembrar também. o nome dele. Mas ele criava os filhos sozinho, porque tinha gêmeos, né? Uhum. E aí ele sempre ia, porque a gente sempre conseguia uma cesta básica para ele, né? Que era no Aham. tempo que Do- a doutora Tânia conseguia e essas cestas cedia. básicas no juizado, né? Que era na época que as Pagamentos pessoas de pena penas alternativa, alternativas. a pessoa dava cesta básica, ela conseguia trazer. Então a gente tinha esse freguês que sempre que ele estava E ele com ia buscar de necessidade em bicicleta. casa, Nossa. ele inventava algum assunto para ir lá com a gente, mas a gente já sabia o que ele queria. Queria cesta básica. Ele queria uma cesta básica. A gente já ia atrás, já dava, ele passava um tempinho, daqui a É. pouco ele reaparecia. Até que um dia, Lídia, acho que a Elis estava estagiando lá com a gente. Lembra que a Elis tentou conseguir um emprego para ele? E ele falou que a dificuldade dele é porque ele não tinha os dentes. Ai, é verdade. não Ele disse que ele tinha dificuldade porque ele não tinha tinha os dentes. Até que a gente conseguiu encaminhar para que ele colocasse os dentes. Uma prótese. prótese. E a partir daí ele sumiu, né? Ele não voltou mais. Eu acho que a partir daí ele conseguiu um trabalho.
Mas eu lembro que eles, no finalzinho, a gente foi descobrir o que faltava para ele. É que ele não Entendi. tinha os dentes e com isso acho que ele não se sentia muita vontade para procurar emprego. Ele tinha separado da esposa, tinha ficado com... Era Ela 3 ou tinha era 4 abandonado, vários ela filhos. tinha abandonado as Nossa. E tinha crianças, eram gêmeos todos bem pequenos. pequenininhos e ele tinha que trabalhar e cuidar dessas crianças, então era uma situação bem difícil para ele. Ele aprendeu a ir lá com a gente, sempre que ele ia, ele saía com uma cesta básica, então ele sempre arrumava alguma coisa para Assim nos que visitar. chegar. Olha Ele disse, só. doutora, ela não apareceu. Eu lembro que ela não apareceu. Ela não ficou com Ela as crianças esse não fim de foi semana. visitar, a gente já sabia. A gente sentava, conversava um pouquinho, já ia buscar. Mas essa mãe realmente sumiu. Foi embora e deixou as crianças, não conseguiram. Ela a separou gente- dele. ela separou dele, nós conseguimos. Ele sabia onde ela estava. Até porque para nós atendermos na Câmara de Conciliação, a pessoa tem que saber onde o outro se encontra, porque a gente tem que mandar uma cartinha convite e tudo mais. Então ele conseguia contato com ela, mas ela não queria ver as crianças, ela não queria ter o trabalho, na verdade, né? Ela deixou com ele e aí a gente chamou para conversar e fizemos o acordo para que ela ajudasse ele tanto financeiramente quanto nos cuidados. Mas assim, tratava-se de um casal de pouquíssimos recursos, né? A situação deles era Bem de simples. muita necessidade. Tanto dele quanto dela, né? Nenhum dos dois. Acho que ele morava numa casa que era de favor. Cedida. Era alguma coisa assim. Era um casal realmente de... Na verdade, a maioria dos nossos atendimentos eram de pessoas Lídia. assim, né, tia? Lídia, e o seu baiano? O seu baiano, acho que o seu baiano é uma Conte a das história do histórias seu mais baiano. emblemáticas, né, que a gente Conte tem. a história do seu Eu não baiano. lembro, tu lembra, Lídia, como o seu baiano chegou com a gente? Eu só lembro Não a me partir de quando ele já recordo. estava. Sei que seu baiano, ele chegou lá, contando uma história, de que ele nasceu, eu nunca esqueci o local, Teixeira de Freitas, na Bahia. Alguém encaminhou ele para Eu não nós. sei como ele Foi por chegou. meio de as pessoas sempre nos mandavam esses Presente. esses presentes, né? esses clientes. Não, eu lembro que ele chegou aí contando a história, que ele tinha nascido em Teixeira de Freitas, pai alcoólatra, mãe havia abandonado, o pai havia abandonado e a mãe era alcoólatra, sei que moraram na rua, muitas dificuldades como muitos brasileiros têm, né? E aí diz que a irmã dele casou, tinha 15 anos, a irmã dele casou com um rapaz que era do Pará, não sei se era Itaituba, uma cidade lá pro Pará. E aí ele trabalhava numa carvoaria. Ele foi morar com essa irmã. Mas quando chegou lá, esse cunhado tanto batia muito na irmã dele, quanto batia nele. E aí ele queria fugir desse cenário de violência. Aí disse que o cunhado dele pediu para ele consertar um relógio dele. Ele pegou o relógio do cunhado, vendeu, comprou uma passagem, saindo lá do Pará, eu não lembro bem a cidade, para minha cabeça é Itaituba, mas eu não lembro. E comprou na linha de trem. E só deu para chegar até Santa Inês o dinheiro que ele comprou. E Santa Inês é a minha sua cidade. E Itaituba é a minha cidade. Aí já toca o coração delas. né? Aí já conquistou logo as duas. Então aí ele contou que ele chegou em Santa Inês, aí chegou e ficou nas Laranjeiras. E eu lembro que o nome da rodoviária, a gente chama a rodoviária de Santa Inês de Laranjeiras. E aí ele começou a contar com quem ele conversou, onde ele ficou. E eu conseguia visualizar. Eu falei, gente, esse homem Não tá mentindo. Ele não tá mentindo, porque esses locais todos que ele tá falando, eu Existem. conheço, existe mesmo. E aí, diz que, aí ele ficou morando na rodoviária um tempo, fazendo pequenos serviços, né, o povo alimentando. E aí passou um fazendeiro, eu não lembro para que município ele foi, e convidou para ele ir para a fazenda dele para trabalhar. E lá ele foi, ficou até os 19, 20 anos. E uns parentes desse senhor, onde ele estava trabalhando, já estavam morando aqui em Roraima. E falaram, ele não tinha nome, era Baiano. Aí disseram, Baiano, diz que lá em Roraima é fácil de conseguir emprego. Por que tu não vai para Roraima? E ele não tinha um documento. Até então ele não tinha um documento. Meu Deus. Aí disse que ele falou assim, mas como que eu vou se eu não tenho um documento? Como é que eu vou viajar? E esse senhor que tinha abrigado ele lá, disse, não, peraí. Eu vou pegar o documento do meu filho, que era mais ou menos na mesma idade dele. Vou pegar o documento do meu filho, dou pra ti. Tu tira uma identidade, que tava passando aqueles serviços também itinerantes por lá. Tu tira uma identidade com a certidão de nascimento do meu filho, tu viaja. Quando chegar lá, tu arruma um documento pra tu. Aí ele veio. Gente, Desse brasileiro, né? Sempre dando um jeitinho. Aí ele veio. Só que quando ele chegou aqui, aí ele casou com esse documento. Ele estava trabalhando como gari, acho que há uns 11 anos, não era? Diz que ele trabalhava como gari há uns 11 anos com esse documento, usando esse nome. Comprou moto,
com esse documento, não, tava pagando um consórcio. Ele não tinha moto, quando me levava numa bicicletinha, ele tava pagando um consórcio de uma moto. E aí, quando o rapaz lá do Maranhão, que era o dono do documento, se desempregou lá no Maranhão e foi dar entrada no seguro-desemprego. Aí deu cruzou problema. a informação porque ele estava trabalhando como gari aqui. Carteira assinada. Aí eu falei, meu pai do céu, aí a Lidiane entrou em ação. Conta aí, Gente, Lidy, que como foi? pepino. Nossa, uma confusão. Aí eu fui ligar para perguntar e, de fato, a pessoa explicou, confirmou a história, mas disse que ele tinha agido de má fé porque ele tinha emprestado o documento apenas para ele chegar E não pra ele e não continuar pra com ele o ficar documento. usando, e que ele estava usando o documento até hoje. A confusão pra gente conseguir fazer um registro de nascimento para Não. o seu E até baiano. convencer a juíza, né, de que a história era verdadeira. Aí eu peguei, tinha a Tatiana já, que era psicóloga na vara, eu falei, gente, eu já conversei, eu tô acreditando nele. Lidiane já conversou, tá acreditando nele. E a Lidiane tinha ligado, Eu conversou com a falei pessoa que era por dono do telefone documento. do dono, com Aí o eu falei, dono não. do documento. Ah, já era o doutor Eric. Aí eu falei, Era não, do doutor Dr. Eric, mas Eric. eu não- é uma história muito diferente. E Aí- difícil de resolver. difícil. Complicado. Aí pegamos a Tatiana, que era psicóloga lá da vara, sentou, conversou com ele. Eu falei, e aí, Tati? Ela disse, doutora, acho que esse homem não tá mentindo, não. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí a menina falou, não, vamos fazer um exame de papiloscopia para provar Sim. que não é a mesma pessoa. E assim, não é comum, mas eu não sei porque me deu um estalo, que eu fui levar o seu baiano lá no Instituto de Identificação. Eu fui com ele, fiz o documento, a requisição pedindo, mas eu fui com ele. Aí eu lembro que cheguei, apresentei, falei com a pessoa que atendeu, que eu acho que chamava Davi, a pessoa que atendeu e fez a papiloscopia dele. E aí fizemos, como depois que chegou o laudo dizendo que eram pessoas diferentes, aí fizemos um documento para o seu... Fizemos o registro de nascimento do seu baiano, que eu não lembro o nome que ele passou a chamar, mas que é tipo Carlos Alberto. Carlos Alberto. Passou a chamar Carlos Gente, Alberto. essa memória, meu Deus. Passou a chamar Depois Carlos ela fala que Alberto. não é mais a Depois mesma. Passou a chamar Carlos Alberto. E aí a gente teve que fazer o quê? O divórcio dele com o documento anterior da mulher dele e depois o casamento dele com o documento nome de novo. Carlos Alberto. E todos os Da reconhecimentos mulher de dele. paternidade dos filhos, Tudo, porque os tudo. nomes dos filhos estavam com o pai com o nome do outro. outro. Então A a filha gente teve dele que inteira, o nome fazer do outro. Confusão. As Não, crianças na escola, tudo O misturado. nome dos filhos também teve que ser alterado da família. Tudo, casamento, tudo. Aí o que aconteceu? Aí seu baiano, a gente fez o pedido de identidade. O dia que o pobre foi receber a identidade. Ele disse que chegou, entregou o protocolo e pediu, né, a identidade. Ele disse que estava demorando, ele viu um movimento, demorando. Tinha uma operação policial para prender seu baiano. Achando que era um estelionatário, não, uma confusão danada. Aí tinha uma operação. Gente. Menina, seu baiano disse que ainda pegaram ele, ainda deram Uns catiripapos, uma pressãozinha. Aí pegaram seu baiano começou a chorar, pedindo pra me chamar, mas ele não sabia nem meu nome, ele não lembrava o nome. Até que esse rapaz, que era lá da Davi. identificação, que viu o dia que eu falei assim, vem cá, tu não é o rapaz que a doutora Elceni trouxe aqui? Ele disse, é ela mesmo, pelo amor de Deus, chama ela. Aí foi que esse rapaz Que interviu bênção que esse rapaz, e né? pediu para liberar. bênção. Eu lembro que o seu baiano, aí eu fui conversar depois com o doutor Eric, eu falei, contei a história, né, doutor Eric, disse, doutora, mas ele tinha tudo para ser preso. Presta atenção, ele é preto, pobre e analfabeto. Então ele era vítima perfeita. com registro de outra pessoa. Mas Como era que assim, explica? era um cidadão de bem, era uma pessoa de bem. Ele teve muita sorte de não De ter ter- sido preso Não, e de antes. ter encontrado ela, a doutora porque Elceni. ela Aí foi nós atrás para fizemos resolver. um ofício, porque ele disse que não tinha mais coragem de ir naquele lugar de jeito nenhum. Eu lembro que o pobre chegou Deus, numa bicicleta. coitado. Ele chegou numa bicicleta, ele chegou branco lá na Câmara. Eu vim orando o caminho todinho para não conseguir chegar até aqui, mas a corrente da bicicleta toda hora saía. Oh, meu Aí ele Deus, chegou. o desespero. Aí ele chegou e nós fizemos um ofício para que eles encaminhassem a identidade dele lá para a vara, para ele receber lá. Depois que ele recebeu, eu lembro que ele disse assim, doutora, eu não vou ficar mais aqui, eu vou vender tudo, comprar um lote, eu vou pro interior, porque eu não consigo mais viver na cidade. De tanto medo que ele ficou depois dessa operação policial. Meu Deus, e ele estava sendo acusado de quê, afinal? Acho que estelionato, falsidade documental,
Uma opção de coisa. Eu lembro que eu pedi ainda pro Wilson Roy acompanhá-lo na delegacia. O Wilson ainda foi com ele, resolveu essa situação. E o pior é que toda a história casava com uma situação dessa. Sim, mas aí quando... Até você explicar, né? É porque o dono do documento foi quem entrou com a ação lá do Maranhão. Porque conseguiu identificar quem era a pessoa. Ah, não, trabalha de carteira assinada na empresa tal, em Roraima. Então ele fez um boletim de ocorrência. Sim, o Sim, dono do documento. tinha, Foi tinha assim todo- que ele chegou até nós, porque ele tinha uma ação contra ele. E aí ele veio contar a história de dizer, não, mas eu uso esse documento porque foi assim que aconteceu. Só que ele continuou com o documento, né? Ele já tinha uma idade bem avançada, Tinha, né? tinha. Ele tinha uma Não, idade eu lembro bem que só avançada. aqui, como gari, ele tinha 11 anos trabalhando. ele tinha uma Meu idade Deus, bem imagina a avançada. documentação dele pra poder... Mas assim, ele teve que abrir mão de toda a história passada. Ele teve que abrir mão, inclusive, eu não sei como ele fez com os direitos trabalhistas que ele tinha. Pois é. Porque mudou todo o nome dele. Eu lembro que esse senhor, nós nunca mais soubemos notícia. Ele disse que ele ia para o interior porque ele não conseguia mais viver na cidade depois do que ele passou. Mas ele passou a existir e passou a chamar-se Carlos Alberto. Olha que legal, né? Que história bonita. É engraçada, mas é muito bonita, né? Porque você, é assim, devolver a dignidade para a pessoa, né? Porque a gente costuma dizer que aqui na defensoria a gente não trabalha com números, né? A gente trabalha com CPF, identidade. Então as pessoas aqui têm nome, sim, são cidadãos, né? E a gente tem esse trabalho muito humano de devolver a dignidade às pessoas por meio de registros de nascimento, casamento. Inclusive, a doutora aí trabalha muito essa questão, né, nos municípios. Exato, é porque assim, às vezes as pessoas questionam, né? Mas por que fazer casamento? Mas por que a defensoria fazer casamento? Mas é que é assim, cidadania é você poder exercer o seu direito sem que a questão financeira seja um empecilho. Então, o que Exatamente. acontece muito? O casamento, ele tem um custo elevado. E muitas pessoas não conseguem casar porque não conseguem pagar. Então, cidadania é assim, quem quer casar, poder casar. Quem quer divorciar, poder divorciar. E a defensoria tem que estar nesses dois momentos, né? A gente não pode deixar que a pessoa deixe de exercitar um direito dela pela questão financeira. Exatamente. E até por meio desses casamentos, acaba que a gente consegue também, doutora, atender a questão dos documentos, né? Sim, um casamento, ele não é só um casamento, ele é uma verdadeira ação de cidadania. A gente fez muito Nossa. pedido de registro, muita organização de registro, de identidade, de CPF. Então, um casamento, ele é uma ação de cidadania, sem nenhuma dúvida. Olha que legal. Agora, para finalizar aqui, porque se deixar, a gente passa o Não, dia todo aqui não. contando histórias, Mas né? tem ainda uma história muito legal de uma homenagem Conte. que a gente fez ao marido da Lidiane, que essa eu quero contar. JR! Olha aí, JR! Um abraço pra você, meu amigo! Entrou na roda de conversa, viu? Não, tem uma muito legal, que é do Mudinho, Lidiane. Do Mudinho. O Mudinho é uma figura muito conhecida aqui em Roraima, que ele ficava ali pelo fórum, ali perto do Banco do Brasil, dando um papelzinho que era mudo, pedindo algum tipo de ajuda. Aí eu sei que a doutora Noelina iniciou o atendimento do Mudinho e depois ela encaminhou pra gente, porque o Mudinho, a mesma história. Fugiu dos pais, fugiu de violência, chegou aqui, foi acolhido por uma família, ele morava na casa dessa família. Mas ele não tinha documento nenhum, ele não tinha, e a coisa que ele mais desejava era ter uma identidade. É tanto que se ele te conhecesse, ele pedia uma foto da tua identidade, uma xerox, e ele carregava na carteira dele um monte de identidade dos outros. Mas porque ele Nossa, achava... que história peculiar, né? então assim, ele achava ter identidade uma coisa assim, realmente é fantástico, né, gente? E Poder ele ter não identidade. tinha. Ele E ele tinha. não tinha. E aí o Mudinho é uma outra dessas histórias, né? De que a gente conseguiu fazer o exame de papiloscopia, encaminhar, demonstrar que realmente, juridicamente, ele não existia. E aí ele nasceu a partir daí, até porque ele necessitava de um BPC, ele necessitava de um amparo, ser atendido, especialmente ser atendido no SUS. É isso que Ele eu ia tinha dizer, muita até pra questão dificuldade. de Quando saúde, né? ele era atendido, eu lembro que essa senhora que cuidava dele dizia que usava os documentos ou do marido ou do irmão dela para ele, porque ele não tinha. E aí depois que a gente, para resumir a história, que a gente conseguiu realmente registrar, e aí assim, ele não tinha nome, ele era conhecido como Mudinho. Aí fomos Que pensar no nome. Vamos dar pra ele. Aí eu lembro que eu liguei pro JR, eu falei, JR, eu vou lhe fazer uma homenagem. Ele vai chamar José Raimundo. Aí, tá bom, ficou José Raimundo. Aí eu falei, mas falta um sobrenome. Eu falei, já sei. Aí eu liguei pra doutora Tânia, que é uma parceiraça nossa desde o começo. Aí eu falei, doutora Tânia, eu contei a história, eu falei, ó, já coloquei o nome do JR, agora falta um sobrenome, eu vou botar seu sobrenome. Ela disse, eu aceito o irmão, pode botar.
Então ele passou a chamar José Raimundo Vasconcelos. Olha só que salada a doutora fez. Com a participação de todo mundo. Todo mundo aceitou. Então hoje a gente tem aí um José Raimundo Vasconcelos. E inclusive atualmente ele está sendo assistido novamente pela Defensoria, né? Eu digo que a história do Mudinho, ela passa muito aqui por dentro da Defensoria, porque ele precisou ser institucionalizado. Ele já tem uma idade bem avançada, a família que estava cuidando já não tinha mais condições de criar, e a doutora Terezinha Lopes atualmente está atendendo o Mudinho, né, para tentar institucionalizar o Mudinho. Que é José Raimundo Vasconcelos, tá? A gente tem que esquecer. Exatamente, olha aí, o José Raimundo continua sendo assistido aqui da Defensoria. Meninas, muito obrigada, viu? Foi prazeroso esse momento com vocês, esse bate-papo. Contar histórias é relembrar, é reviver, né? E é o que a gente deixa, né? Esse legado que a gente deixa aqui para a Defensoria. Então, eu gostaria de agradecer muito a Lidiane aí, que está desde o comecinho, como ela mesma diz, continua, tá? Continua aqui, é da família DPE. Então, muito obrigada pela sua participação, minha amiga. Foi maravilhoso. Grazi, você sempre maravilhosa. Tão solista, principalmente nos casamentos ali, tranquilizando as noivas e tudo. E é claro, a doutora Eusenia aqui, que é a nossa parceiraça, né? A gente incomoda tanto ela que às vezes, não vou responder não, procura outro, porque só eu não dá. Porque às vezes o assunto não é relacionado à minha atuação. Às vezes, quando é relacionado à minha atuação, tudo bem, mas às vezes o assunto nem é relacionado. Mas a gente gosta eles procuram. Mas ela responde. Sempre foi exatamente, assim. Tudo é encaminhado para ela e ela responde. Exatamente. Ela é aquela mão amiga que a gente, quando tenta todo mundo, não, a doutora Sani vai nos ajudar. Ela fala, não vou responder. Quando a gente vê, ela já tá lá. Exatamente, é desse jeito. Olha, gente, mais uma vez, muito obrigada, doutora. Muito obrigada a vocês, meninas. Obrigada, doutora Eusenia, Lidiane e Grazi, por dividirem com a gente as suas memórias. E a você, nosso ouvinte, pela sua companhia. Convido a todos para nos seguir nas plataformas digitais Deezer e Spotify. Lá somos Defensoria RR. E fica aqui um convite àqueles que queiram dividir suas memórias sobre sua passagem aqui pela instituição. Este espaço é nosso. Tchau, tchau!